sobreviventes em livros, desejo que esteja tudo bem com vocês. Quando o velho quer matar um grande senhor, ele escolhe os jovens mais corajosos, mandava-os dizendo que se ele desaparecesse, o céu estaria reservado para eles. Com essas palavras, o explorador veneziano Marco Polo descreveu no seu livro O Livro das Maravilhas, e sobre ele farei em breve um vídeo aqui, um grupo de muçulmanos que décadas antes espalhara o terror no Oriente Médio, tanto entre os cristãos quanto entre os próprios seguidores do profeta Maomé, os Hashashin em árabe, ou Assassiyun em persa. É desses termos que se originou a palavra assassino, que antes passava uma ideia que é bem diferente daquela que nós temos hoje. E é o que veremos também. No entanto, pelas ações dos mercenários, passou a significar aquele que mata. E hoje o nosso vídeo está repleto de informações interessantes, informações como as diferenças entre xiitas e sunitas, dois grupos muçulmanos que são inimigos entre si, e tem outros inimigos em comum, que não são os não muçulmanos, pelo contrário, são os muçulmanos também. E como estamos a falar de O Livro das Maravilhas de Marco Polo, é este livro aqui, que eu ganhei quando eu tinha 11 anos de idade, já tem tempo. Muita coisa deste vídeo está escrito aqui pelo veneziano, muito famoso explorador Marco Polo. Mas antes da nossa conversa, vocês já sabem, vocês vão se inscrever aqui no canal, vocês vão dar um like aí esperto, comentar o trabalho da gente, compartilhar o vídeo com seus filhos, familiares e amigos, e também acessar os nossos conteúdos no Instagram, @sobrevivência em livros. Então, vem comigo que hoje eu estou empolgado com esse assunto é fascinante, eu adoro esse tipo de história. E como eu sempre falo, como eu sempre gosto, antes de falarmos sobre um livro, eu gosto de falar sobre um autor. Neste caso, não tem um autor, mas diversos autores ao longo da história, ao longo dos séculos, que escreveram sobre a Ordem dos Assassinos, Assassin's Creed. A confusão ocorre pois uma série de livros foi escrita há alguns anos, tomando como base também uma série de jogos de videogame, cujo protagonista é fictício, ele não existe, e no jogo ele é membro da seita. Então, apesar de tanto os jogos quanto os livros terem como tema os verdadeiros Assassin's Creed, o desenvolvimento da trama e as ações das personagens são criadas pelos autores. Mesmo que sejam citadas algumas personagens reais, ou alguns fatos, ou algumas localidades, a fim de conferir um pouco de realismo aos produtos, esta é a verdadeira intenção deles. Uma das principais cicatrizes que esta ordem, a Ordem dos Assassinos, deixou na história, aconteceu em 28 de abril de 1192, já no final do século XII, na cidade de Tiro, no atual Líbano. Naquele dia, muito lá atrás, um dos líderes da Terceira Cruzada, que ocorreu entre 1189 até o próprio ano de 1192, o marquês italiano Conrado de Monferrato, também conhecido como Conrado de Jerusalém, se preparava para celebrar a sua recente eleição como rei de Jerusalém. No entanto, a comemoração não aconteceu. E por quê? Porque dois mensageiros entregaram uma carta ao rei eleito. Enquanto ele a lia, os mensageiros sacaram
punhais e o esfaquearam. Os fatos jamais foram esclarecidos, porém, acredita-se que eram membros da Ordem dos Assassinos. Vocês vão me perguntar, e o que foi a Ordem dos Assassinos? A Ordem dos Assassinos, que em árabe significa Hashashin Batenian, foi uma seita fundada no século XI por Hassan e Sabah, conhecido como o Velho da Montanha, com o objetivo de difundir uma nova corrente do ismaelismo, que ele também havia criado. O ismaelismo é uma das correntes do esoterismo islâmico, que se enquadra no Islã xiita, praticado em países como Irã, Líbano, Síria e Iraque. A sede era o castelo de Alamut, localizado no Irã. A fama do grupo chegou até a um mundo cristão medieval europeu que ficou muito surpreso com a fidelidade dos membros da ordem, mais até do que a própria ferocidade com que faziam seus ataques, porque eram quase 60 mil seguidores. Vejam só, sem dúvida, ao saber disso, é inevitável fazer um paralelo entre essa seita e o comportamento terrorista islâmico de hoje em dia, principalmente sobre ataques suicidas com demonstrações e provações de fé. E vamos ver sobre isso daqui a pouco. A etimologia, ou seja, a origem da palavra, está em Asas, que significa os fundamentos da fé islâmica. Mas a versão mais adotada é o nome da seita ter originado a palavra assassino, que entrou em todas as línguas europeias. Desde Marco Polo, se acredita que o nome da resina do haxixe tem origem no ato de hashishiun, que significa fumador de haxixe, aquele que fuma haxixe. Muitas fontes cristãs medievais narram que os assassinos tinham o hábito de consumir haxixe antes de cometerem seus ataques, já que essa erva é considerada sagrada e os ajudaria até a visão pós-mortem, ou seja, depois da morte, a visão do paraíso. Por outro lado, os muçulmanos sempre negaram essa prática, afirmando serem lendas de Marco Polo e de outros viajantes europeus no Oriente Médio. Surge aqui um pensamento: estariam errados, então, todos os ocidentais, ao longo dos séculos, em diversas localidades, em diversos momentos, com diferentes grupos? Hoje, em pleno século XXI, como contestar, então, as análises laboratoriais de perícias que encontram vestígios de haxixe nos corpos dos terroristas que praticam atentados em muitos países europeus? Seria, então, uma conspiração dos infiéis ocidentais? Os membros da Ordem dos Assassinos se vestiam com trajes brancos e um cordão vermelho em volta da cintura na fortaleza de Alamut. Quando tinham uma missão, ou se disfarçavam de mendigos em cidades da Síria, da Mesopotâmia, do Egito ou de Israel, ou tinham uma vida comum no meio da multidão urbana para não levantar suspeitas, até que um mensageiro lhes dava a ordem para atacar. Então, sempre em grupos de 3, eles se aproximavam da vítima. Se por acaso 2 membros portando lâminas ocultas nas mangas, como punhais ou espadas, fracassassem, haveria ainda um terceiro para completar a missão, fosse nos mercados, nas ruas estreitas, dentro dos palácios e principalmente no silêncio das mesquitas, porque as vítimas estavam concentradas em oração e com a guarda relaxada.
os membros da Ordem dos Assassinos atacavam em qualquer lugar e qualquer pessoa. Chegaram a assustar até um de seus maiores inimigos, o Sultão Saladino, ao deixarem um bilhete ameaçando-o de morte, transpassado por um punhal em cima de sua cama. Um punhal envenenado. Sobreviventes, a partir de agora, prestem muita atenção para perceberem as diferenças entre xiitas e sunitas. Falamos o tempo todo desses dois grupos muçulmanos, mas pouco sabemos sobre eles aqui no Ocidente. As origens desses grupos remontam à divisão do islamismo ocorrida no ano 632 depois de Cristo, que é a data da morte do profeta Maomé. Naquela época, houve um impasse sobre quem deveria sucedê-lo como imã, líder. Durante os debates, surgiram dois grupos, xiismo e o sunismo, que não se aceitam mutuamente e provocam o desequilíbrio do Oriente Médio até os dias de hoje. Vamos começar pelos xiitas. Eles acreditam que o herdeiro de Maomé deveria ser o seu primo, que também era seu genro, Ali bin Abu Talib, casado com a única filha viva do profeta, Fátima, e pai dos únicos netos do profeta, portanto, antepassado de todos os descendentes do profeta Maomé, considerado aquele que tem nobreza espiritual para comandar a enorme comunidade muçulmana. O curto califado de Ali foi regado por lutas sangrentas em 3 guerras. O primeiro conflito foi em Basra, chamado de Batalha do Camelo. Logo após, Ali foi forçado a deixar Medina e partir para a cidade de Kufa, que é no Iraque. O segundo conflito foi contra os separatistas e o terceiro contra os hereges ou rebeldes no vale de Nahravan. A maior parte do califado de Ali foi para superar a oposição que estava acirrada internamente. Na manhã do dia 19 do Ramadã do ano 40, que significa janeiro de 661, enquanto rezava na mesquita de Kufa, ele foi ferido por um dos rebeldes e morreu como mártir durante a noite do dia 21. E os sunitas? Eles defendiam que, como o profeta não havia deixado nenhum sucessor, então eles poderiam escolher livremente um dentre todos os seus seguidores. Assim, realizaram um evento chamado Saqifa e elegeram Abu Bakr, pelo mérito de ter sido um dos companheiros mais fiéis ao profeta, como sucessor para comandar a enorme massa muçulmana. O termo sunita tem raiz em al-sunnah ou sunnah, que significa os feitos, os dizeres e aprovações do profeta Maomé durante os seus 23 anos de liderança. O entendimento é que tudo que ele, Maomé, é e deve ser, é considerado uma sunna. Portanto, os muçulmanos sunitas, ou o povo da tradição, tendem a seguir e praticar as suas tradições. E ao contrário do que todos pensam, o sunismo e não o xiismo é a ala do islamismo ortodoxo, que atualmente corresponde a cerca de 85 a 90% de todos os muçulmanos do planeta.
O que acabou por caracterizar os xiitas como fundamentalistas ou ortodoxos, mas principalmente fundamentalistas, é a forma como eles chegaram ao poder em 1979, durante a Revolução Islâmica no Irã. Ao longo da Idade Média, aconteceram vários conflitos entre sunitas e xiitas que se odeiam. A maioria desses conflitos tem relação às sucessões políticas no poder dos califados. Atualmente, existe uma forte tensão entre as nações sunitas e as nações xiitas. As nações sunitas são lideradas pela Arábia Saudita e as nações xiitas são lideradas pelo Irã. E os dois países também se odeiam. Os dois ramos deram origem a inúmeros grupos fundamentalistas terroristas, como o xiita Hezbollah e o sunita Al-Qaeda. Essas organizações costumam perseguir aqueles que fazem parte do outro lado. Alguma coisa tipo o Muro de Berlim. Além disso, é muito comum que as nações sunitas e xiitas travem conflitos, sejam entre si ou conflitos internos, como no caso da Guerra Civil Síria, que ocorreu há alguns anos atrás. Os sunitas, como eu já falei, são o maior segmento do islamismo, comendo uma fatia de 85% a 90% de toda a população muçulmana do mundo. E o maior deles é a Arábia Saudita, seguida por Egito, Líbia, Tunísia, Marrocos, Argélia, Turquia, Paquistão e Afeganistão. São esses os maiores países sunitas. Já os xiitas, que são a parcela menor da população mundial muçulmana, correspondente a 10 a 15%, são liderados pelo Irã, a partir da Revolução Islâmica ocorrida em 1979, seguidos pelo Iraque, Bahrein, Azerbaijão, Iêmen, Catar, Síria, Líbano e Emirados Árabes Unidos. Em relação à religião, os xiitas acreditam que os imãs são os líderes espirituais e infalíveis. Por isso, notem bem, prestem bem atenção, os ayatolás são inquestionáveis, são autoridades inquestionáveis no Irã. Porém, os sunitas, por sua vez, não têm uma liderança religiosa centralizada e não reconhecem a infalibilidade dos líderes religiosos. Ou seja, para eles, os líderes religiosos são falíveis, porque são seres humanos. E esses líderes são chamados de califas. No século IX, os xiitas haviam se expandido, mas houve um novo desacordo sobre a liderança e surgiu, em homenagem ao imã Ismail ibn Jafar, um ramo chamado ismaelismo, que também sofreu sua própria cisão devido a disputas internas sobre quem deveria liderá-lo, e uma parte se apoiava em um príncipe chamado Nizar, que após tomar o poder em Alexandria, no Egito, foi assassinado pouco depois pelos seguidores de seu irmão mais novo, que era governante no Cairo. Sem saída, os inconformados seguidores de Nizar, os nizaristas, partiram para o leste em direção à Pérsia, que é o atual Irã. E lá divulgaram suas crenças não bem vistas nem pelos sunitas e nem pelos xiitas. Os membros desse grupo misturaram elementos da filosofia grega e do esoterismo em sua prática do Islã, sua prática diária. No decurso de 2 séculos de perseguições, os nizares ou nizaristas criaram um grupo de missionários que saíam para pregar pelas regiões.
Já no século XI, um desses missionários atraiu a atenção de um jovem persa chamado Hassan I Sabah. Guardem este nome, vamos falar muito sobre ele, que se converteu àquela corrente e, por sua vez, formou um grupo secreto, os Hashashin. A história está ficando boa, né? Mas quem é esse fundador chamado Hassan I Sabah? Bem, sobre ele não se sabe muito de sua infância, apenas que faleceu em 1124. Hassan I Sabah estudou teologia e aos 17 anos se converteu ao ismaelismo, se tornando muito devoto, o que hoje chamaríamos de ortodoxo ou fundamentalista. Entre 1076 e 1079, morou no Califado Fatímida do Egito para aprender mais sobre a religião. Após retornar à Pérsia, esteve em várias regiões do Oriente Médio para divulgar a religião. Não demorou para se tornar ele próprio líder de um estado territorialmente amplo e fortemente unido. Autor de diversos tratados teológicos sobre a necessidade de se aceitar a autoridade absoluta em questões de fé. Assim, dessa forma, a partir desse pensamento, dessa pregação, Hassan I Sabah se tornou também líder de uma seita islâmica nizarita e se transformou em exemplo ao praticar uma vida ascética. Via o corpo físico como elemento inútil em termos espirituais. Renegava desejos carnais ou mundanos e praticava penitências físicas como autoflagelações, dietas rigorosas e frequentes jejuns. Como governante desse estado e líder espiritual, impôs um regime de condutas extremamente restritivo em Alamut, proibindo mortes, assassinatos e o uso de bebidas. Sua inflexibilidade era tão firme que condenou os próprios filhos à morte por acusações de assassinatos e embriaguez. Para vocês verem como tudo aconteceu. Os nizaristas ou nizaritas ou nizares são uma reação à tentativa de colonização dos persas pelos árabes. É uma defesa, uma resistência, uma evolução exclusivas persas contra outras correntes mais árabes. Então, vejam bem, tudo começa a se encaixar, a fazer sentido. Estamos falando da Pérsia, e a Pérsia é o Irã. Observem como tudo vai fazendo sentido, agora tudo vai se encaixando. Já os Hashashin formam a ala mais radical, ou melhor, a ala radical dos nizares, que usava a religião como desculpa para seus ataques, pois antes que eles, os Hashashin, fossem exterminados pelos inimigos, precisavam se defender, espalhando medo e terror contra seus inimigos. São as melhores armas, medo e terror. Outra característica importante da Ordem dos Assassinos não era uma seita na qual entrava qualquer um, pois não era um movimento de massa, um movimento popular. Muito pelo contrário, para um indivíduo ingressar na ordem, era preciso que ele fosse extremamente intelectual e que tivesse rigorosa inclinação religiosa e que, se soubesse teologia, melhor ainda. Dessa forma, se tornaram um grupo terrorista. E adivinhem, aqui
nasce o fundamentalismo. Pois é, meus amigos, vejam como as peças do quebra-cabeça vão se encaixando e formando a figura. Vamos lá. Então, para escapar dos seus inimigos e aumentar o seu poder, Hassan-i-Sabah partiu para as montanhas do Irã e, comandando os Hashashin, conquistou a grande fortaleza de Alamut, localizada a cerca de 100 quilômetros ao norte da capital Teherã, que também é a capital, ou melhor, ainda é a capital do Irã. Entre todas as fortificações dos Hashashin, que iam desde os atuais Líbano e Síria até a Pérsia, a fortaleza Alamut era a principal, pois era considerada intransponível, inconquistável. Veremos. Veremos. A partir de Alamut, Hassan-i-Sabah, que passou a ser chamado de o Velho da Montanha, pois era um local alto, era uma montanha, ele objetivou influenciar fortemente o curso da política nos estados islâmicos, nos califados. Para isso, Hassan-i-Sabah formou uma milícia altamente treinada. Qual é? A Ordem dos Assassinos, para atacar alvos específicos nesses califados e destruir dinastias muçulmanas há séculos, vamos dizer assim, já estabelecidas. E, claro, atacar também os territórios ocupados pelos cruzados. Os Hashashin empregavam uma tática muito interessante para a época. Quando não conseguem tomar o poder ou não têm força para tomá-lo, tentam atingi-lo de dentro. Assim, elaboram missões e operações precisas. Invadem sorrateiramente os locais, sejam palácios, tendas, fortalezas. Localizam o inimigo, o alvo, e o matam. A frieza no ataque é tão peculiar, é tão firme, que os Hashashin não se importam se vão conseguir escapar com vida ou não. O cumprimento da missão é a vitória do movimento. Em caso de falha e condenação à morte, os Hashashin se tornam o quê? O que eles se tornam? Mártires. E é o que nós vemos hoje. Ao longo dos séculos, os nizares tentaram criar o seu próprio estado, mas fracassaram. E mais uma pecinha para o nosso quebra-cabeças. Expansão territorial, influência religiosa. Esses dois temas dizem alguma coisa para vocês? São exatamente o que o ISIS, o Estado Islâmico, deseja. São também o que o Irã deseja. Na verdade, a palavra árabe para a correta designação deveria ser fedain, aqueles que se sacrificam pelos outros. Mas aqui, com o ideal de empatia, solidariedade, amor, companheirismo, fraternidade. Mas na época, de forma depreciativa, os muçulmanos chamavam os membros da ordem de Hashashin, palavra árabe usada para pessoas que consumiam o sagrado hashish, que, como eu falei com vocês, é a resina extraída da planta da maconha. Exatamente isso que vocês estão a pensar. Pouco antes de os membros da Ordem dos Assassinos saírem para cumprir suas missões, Hassan-i-Sabah pregava-lhes sempre sobre o paraíso e depois distribuía o haxixe, considerado sagrado, que eles bebiam, mastigavam ou engoliam,
ou faziam uma ingestão qualquer. Então, o líder escolhia aqueles que julgava os mais aptos para executar uma determinada missão, os assassinatos que deveriam cometer. Sobreviventes, ainda hoje, todos os terroristas, sejam eles homens-bombas ou mulheres-bombas, ou os kamikazes, como aqueles que lançaram os aviões no atentado de 11 de setembro às Torres Gêmeas em Nova York, Estados Unidos, ou aqueles que atropelaram pessoas em 2016 em Nice, na França, ou como alguns que dirigem automóveis e os explodem nas ruas, nas praças, ou os arremessam, dirigem contra outros veículos, ou que explodem transportes públicos como ônibus ou metrô. Bem, qualquer outras formas fazem uso de haxixe horas antes de cometer os seus atos terroristas. Em resumo, são atualmente os Hashashin, os fundamentalistas que cometem essas atrocidades. Através dos séculos, uma forma muito utilizada por Hassan Nisabah e os seus sucessores para conseguirem mais adeptos para a seita era comprando ou sequestrando crianças, principalmente as das áreas rurais e muito pobres. As crianças eram mais fáceis de serem manipuladas e crescerem formadas em meio à lavagem cerebral sobre a normalidade do terror e da compreensão de que a vida no paraíso era muito melhor do que a vida aqui no mundo, a vida mundana. Além disso, seu nome seria eternizado como mártir da causa. Dessa forma, a Ordem dos Assassinos garantia soldados nas fileiras das missões de morte. Sobreviventes, vejam como grupos terroristas como Hamas, Hezbollah, Estado Islâmico e muitos outros têm crianças de 5, 6, 7, 10 anos de idade em suas aulas de treinamentos como soldados. É o que nós vemos. Pesquise na internet. Tanto crianças quanto os novos membros adultos recrutados eram instruídos para o combate corpo a corpo na aprendizagem da língua, cultura e costumes dos vilarejos ou cidades onde se infiltrariam entre as pessoas para executar seus assassinatos. Por tais razões, os membros da ordem deveriam ser pessoas versadas e cultas. Claro que as crianças aprendiam ao longo de sua vida escolar dentro das escolas da ordem. E essas pessoas se dedicavam também, crianças e adultos, às próprias aulas nas fortalezas e aprendiam a conhecer as tradições e até, vejam bem, o sotaque, o modo de falar e de se comportar dos habitantes onde iriam cumprir essas missões. Por isso, a habilidade dos assassinos de se infiltrarem com a sua precisão e frieza para matar os tornaram famosos e muito temidos. E como eles faziam? Na época, quando um governante marcado passeava por um mercado, mesmo escoltado, de repente surgia um ousado e destemido Hashashin que sacava um punhal e lhe cortava a garganta sem se importar o que aconteceria com a sua própria vida se fosse preso. O importante era o sucesso de seu dever. Para garantir os segredos do centro de operações, de tempos em tempos era muito comum que a morte de alguns assassinos fosse realizada.
Então, muitos assassinos saíam acreditando que cometeriam atos terroristas sem saber que eles seriam os próprios alvos. Assim, todos os segredos estavam guardados. O temor era tão grande que Marco Polo, o veneziano e mais famoso explorador de sua época, escreveu em seu livro, O Livro das Maravilhas, que Hassan-i-Sabah submetia seus seguidores a total confinação e doutrinação religiosa na fortaleza de Alamut para fazer com que se dispusessem ao alto sacrifício. Entre duas montanhas de um vale, Hassan-i-Sabah construiu, vejam bem, um lindo jardim e no meio desse jardim uma fonte. Havia um pomar com os melhores frutos da terra, de onde passavam 4 canos, um para vinho, outro para leite, outro para mel e o quarto passava água. No jardim também havia um harém de mulheres virgens, consideradas as mais lindas do mundo e que deveriam saber tocar instrumentos e cantar como anjos. Hassan-i-Sabah, o velho da montanha, como era conhecido, fazia seus membros acreditarem que aquele era o retrato do paraíso celestial na terra. E o paraíso seria muito melhor como mártir ao lado do profeta Maomé no céu. Mas nenhum homem estava autorizado a entrar no jardim antes das missões. Somente os combatentes que partiriam imediatamente, ou seja, aqueles que se tornariam assassinos. Os que retornavam bem-sucedidos entrariam de novo no jardim quando houvesse uma outra incumbência. Dessa forma, quando Hassan-i-Sabah tinha uma missão para alguém, o membro era levado para o jardim e drogado, e depois retirado do ambiente. Assim que ele acordava, o velho da montanha lhe dizia que caso quisesse voltar para o paraíso, inspirado nas palavras de Maomé, o integrante teria que cumprir a tarefa atribuída. Dessa forma, os soldados eram confinados e treinados no pomar, onde desfrutavam dos prazeres e ainda se sentiam motivados a completarem o dever e sair deles sãos e salvos, já que por vontade própria ninguém sairia daquele paraíso. E eles eram muito ousados. Um dos alvos dos Rashashin, mas que conseguiu se salvar, foi o sultão Nasser Salah-ud-Din Yusuf ibn Ayyub. Sabem quem ele era? O lendário sultão Saladino, uma das personagens mais importantes do Islã, pois foi ele quem reconquistou Jerusalém para os muçulmanos no século XII, ao vencer os cruzados. Saladino protagonizou inúmeras campanhas para expulsar os europeus. Porém, percebeu que para obter sucesso, também deveria derrotar e tomar alguns estados e reinos muçulmanos que costumavam apoiar os cruzados. Durante uma batalha, o objetivo do sultão era conquistar uma fortaleza Nizari, localizada na atual Síria. O contra-ataque dos Rashashin foi imediato e em 1185 enviaram membros para assassiná-lo. Os assassinos, vestidos como soldados de Saladino, vejam bem, vestidos como os próprios soldados do sultão,
se infiltraram no acampamento e se dirigiram até a sua tenda, mas o sultão não estava lá e deixaram um bilhete fincado com um punhal envenenado. Mas, mesmo que Saladino estivesse na sua tenda, os assassinos não conseguiriam matá-lo, porque o monarca usava sempre uma cota de malha de aço e por baixo de seu turbante tinha uma espécie de capacete também de aço. Sobreviventes, a Ordem dos Assassinos atacou, roubou, pilhou, matou, sequestrou, estuprou, através do medo e terror impostos por cerca de 166 anos. Mas como todo valentão tem sua hora de ser medroso e derrotado, não seria diferente com eles, né? Tudo ia muito bem, até que um inimigo, oriundo do norte da Ásia, conseguiu exterminá-los. Vocês têm ideia de que povo foi esse? 3, 2, 1. Os mongóis! Os mongóis, eles mesmos. Os mongóis já eram uma tempestade muito maior até do que os cruzados. Eram muito mais destemidos e partiam de um lugar muito mais próximo do que o Ocidente, do que a Europa. Até o ano de 1256, os Hashashin jamais haviam experimentado um pavor imenso. Eles ficaram ineditamente tão desesperados que tentaram algum tipo de acordo com os mongóis, mas não conseguiram. Antes das batalhas e do ataque derradeiro, Hulagu Khan, neto do impiedoso Gengis Khan, desejava que muitos líderes e nobres muçulmanos e seus apoiadores cristãos morressem nas mãos de seus militares, de seu exército. Isso tudo por quê? Porque o imperador desejava se vingar dos assassinos de um dos seus tios e da tentativa contra Mangu Khan, seu irmão. A cada dia ganhando terrenos, finalmente Hulagu avançou com seu formidável exército e arrasou, devastou completamente a fortaleza de Alamut, considerada até aquele momento intransponível, inconquistável. Assim, desta forma, a Ordem dos Assassinos foi completamente aniquilada após as batalhas contra os mongóis sob a liderança de Hulagu Khan. Durante os conflitos, houve 2 momentos em que o Império Mongol enviou hordas para montarem cerco às fortalezas dos assassinos. A primeira foi sob o comando do general Kitibuga e, finalmente, a segunda foi sob o comando do próprio Hulagu. Após o castelo de Alamut ser completamente tomado, os membros sobreviventes da ordem retornaram para tentar restabelecer a sociedade, mas esbarraram em uma negativa de apoio político e de recursos por parte dos outros muçulmanos. A Ordem dos Assassinos chegava ao seu fim. 2 anos depois, as tropas mongóis destruíram e conquistaram Bagdá, em seguida a Síria em 1259. Em 1260, um ano depois, Hulagu Khan confirmou sua posição de imperador da Pérsia. Mas, por ter se envolvido nas disputas sucessórias de seus irmãos, ele teve que deixar mínimas forças na Síria sob cuidado de seu general
Qetebuga, de conhecimento dos mamelucos, venceram a batalha de Ain Jalut e em seguida expulsaram o general mongol da Síria e da região da Palestina. Hulagu não foi capaz de vingar sua derrota e a fronteira oeste de seus domínios na Pérsia ficou confinada ao atual Iraque. Uma curiosidade: em junho de 1272, vejam bem, a Ordem dos Assassinos já havia sido extinta. Em 1272, o rei Eduardo I da Inglaterra, durante a Nona Cruzada, sofreu um ataque de um assassino muçulmano. Esse assassino tentou empregar técnicas usadas pelos antigos membros da ordem, que tinha sido extinta. Ele foi enviado pelo sultão Mamluk Baibars. Apesar de ter conseguido matar o assassino, o rei foi atingido no braço por uma adaga envenenada que o deixou muito debilitado durante os meses seguintes. Sobreviventes. Tais missões e o fato de sempre terem oferecido seus serviços tanto a muçulmanos como a cristãos em troca de grandes quantias de dinheiro, acabaram por expor a existência de uma real ordem dos assassinos, formada por assassinos de aluguel, que atravessa os tempos, chegando até os dias de hoje. Em pleno século XXI, na Europa, nos Estados Unidos e até em países da América Latina, como México, Argentina e Brasil, os terroristas desenvolvem e mantêm células de suas organizações. Eles conseguem ludibriar as pessoas locais ao se passar por simpáticos imigrantes trabalhadores em busca de vida melhor para suas famílias em seus países de origem. Para se mostrarem integrados, passam a imitar os gestos, a usar vestimentas mais comuns, mais ocidentais, aprendem as línguas, os costumes e os hábitos de diversas nações e povos escolhidos para sofrerem seus ataques, sem se importarem de matar pessoas inocentes. Sem dúvidas, os membros Hashashin da Ordem dos Assassinos foram os primeiros terroristas da história da humanidade. Tanto os atos terroristas do passado quanto os atuais têm em comum o fato de suas ações terem sido e serem realizadas em plena luz do dia e em público. E por que dessa estratégia? Com o propósito simplesmente de difundir medo, terror, horror. É importante, vejam bem, é muito importante deixar registrado que, infelizmente, é o que eu sempre digo, terroristas podem até ser muçulmanos, mas muçulmanos não são terroristas. São pessoas que merecem nosso respeito por sua cultura, por sua religião, por sua gastronomia, por seu modo de viver. Quando encontrarem um muçulmano, uma muçulmana, por favor, não se afastem. Tratem essas pessoas com muita dignidade, com muito respeito. Não merecem ser olhadas de forma desviada. Não merecem sofrer pensamentos errôneos a seus respeitos. São pessoas maravilhosas, são pessoas do bem. Como eu falo mais uma vez, terroristas podem até
serem muçulmanos. Mas muçulmanos não são terroristas. Por favor, por favor. E vocês já leram sobre os Assassin's Creed, que ao longo do tempo inspirou romancistas, diretores de cinema e televisão, e os criadores da saga do videogame, do jogo Assassin's Creed? Vocês já leram? São obras intensas e fascinantes sobre os mistérios e horrores da natureza humana. Livros de não ficção, ou seja, livros históricos sobre a ordem dos assassinos, que existem por aí esses livros, pesquisem-nos, além de seu valor intrínseco como uma análise profunda da condição humana, eles se destacam por sua relevância contínua na discussão de temas absolutamente complexos como terrorismos, guerras religiosas, desequilíbrio na balança do Oriente Médio, influências xiitas contra sunitas, fundamentalismo islâmico, tão presentes, são temas esses tão presentes em nosso cotidiano, cujas raízes residem no passado, que voa em tapete para os dias atuais, os dias de hoje. A leitura desses livros com essa temática é, portanto, essencial para quem busca compreender, sobretudo, os conflitos no Oriente Médio. Vão muito, muito, mas muito além de simplesmente minimizar, falando que é por questão de território, ou religião, ou petróleo. E temos que ficar atentos para compreender a geopolítica da região em relação às guerras na Ucrânia, o Irã entrando no conflito Israel-Hamas. Precisamos compreender isso, porque existe um medo para uma provável, espero que não aconteça, Terceira Guerra Mundial. O livro das Maravilhas de Marco Polo é um livro muito interessante para também nos aventurarmos. E em breve teremos um vídeo sobre o livro das Maravilhas de Marco Polo. Bem, isso é tudo, pessoal. Desejo saúde, paz, harmonia, leveza de vida, leveza na semana e que ela seja repleta de bênçãos. Um forte abraço a todos e valeu!